Hoje nós estamos finalizando o segundo livro de Reis, e nós vamos finalizar o segundo livro de Reis, mas nós estamos finalizando toda a história de Reis, que vai de 1 Samuel até 2 Crônicas. Nós já finalizamos isso tudo. Pastor, nós vamos passar por Crônicas? Tudo que está em Crônicas, nós já falamos durante o período de Reis. Nosso próximo livro vai ser Esdras. Não é? Vai ser Esdras. Esse mapa que eu coloquei aqui, possivelmente vocês não estão conseguindo ver, mas vocês estão vendo uma faixinha verde que está aqui? Embaixo aqui? Então, né? Essa faixinha verde é onde está acontecendo uma batalha lá agora. Está vendo lá? Ó? Gaza, Asquelon, Asdod. Sempre teve ali. Pode deixar do tamanhozinho que estava ali. Aí, deixa aí. Está vendo aquela faixinha verde? É ali que está acontecendo a batalha, aquela guerra. Aí eles estão brigando contra o dono do resto. É ali, ó. Oh, e quem é aquela turma? Os filisteus. Crente tem que saber disso. Desde quando Israel batalha com os filisteus? Desde sempre. Lê o livro de Samuel, vai lá, nós estamos estudando isso. Vai lá no 1 Samuel. Gente, está acontecendo uma guerra, olha o que eles estão fazendo. Aí os crentes falam assim, sim, há séculos eles estão ali, ó. Sabe aquela ferida na costela que parece que não sara? Né? Aquela feridinha na perna, ali, eles estão ali, ó. Tá aquele trem ali, ó. Tá ali aquele negócio. Então, às vezes você, eu não vou em Israel, não, está acontecendo uma guerra, então você nunca vai, porque isso aí isso é milenar, né? Milênios eles estão ali, eles estão aqui, porque filisteu significa povo das águas, eles estão na beirada da água, porque os filisteus eles vivem na água, povo da pesca e tal, né? E o Deus dele, o Deus Dagon, ele é metade homem e metade peixe, é o Deus do povo da água, não é? Então o povo da água estão ali, olha, Filístia, aí mudaram o nome, né? Palestina, para o pessoal esquecer essas batalhas ali. Mas é uma outra conversa que a gente tem para frente. Mas o importante é que nós precisamos estudar a Bíblia, conhecer a Bíblia, né? Porque nós agora, hoje, finalizando o segundo livro de Reis, nós estamos finalizando um pouquinho mais de 400 anos de história dentro desses livros. Mas essa história é a história de Deus deixada em documentos para nós. Quando a gente está estudando a Bíblia, estamos estudando um documento de Deus deixado para os homens. Deus dizendo assim, essa é a história de vocês, é assim que eu quero que vocês façam, é assim que eu quero que vocês entendam. E é por isso que nós precisamos conhecer tudo isso, né? Só para relembrar vocês, Israel caiu antes de Jerusalém. Um crente que não estuda a Bíblia, se você falar isso com ele, o que ele vai pensar? Como assim? Por quê? A capital de Israel era Jerusalém? Era onde? Samaria. Por isso que a gente tem que estudar a Bíblia. Aí vocês veem por que a gente não gosta de ouvir muita gente. Tem muita gente pregando, principalmente os pregadores do YouTube, né? Eles fizeram, como diz o Felipe, que eles são formados no seminário do YouTube. E depois que eles têm 100 mil seguidores, eles já falam que são pastores, né? São consagrados no YouTube, formados no YouTube. E agora tem um rapaz que está com muita visualização dele no YouTube, porque está todo mundo achando que tem alguma coisa estranha com ele, porque ele está dizendo que ele é da não sei o que lá, dos arcanjos, de não sei o que, e que ele agora vive no meio dos anjos. Ele foi esses dias lá conversar com Moisés e voltou. Ele conversou até com o marido, um pastor que morreu aí, foi lá e conversou e falou assim, vocês acham que isso não acontece? Não? E a gente fica pensando, né? Será que lá na cidade ele não tem um CAPS? Ele precisa de ajuda. Não está brincadeira. Sabe qual é o problema? Ele tem seguidores. Sabe por que ele tem seguidores? Pessoas que não conhecem o Evangelho. Sabe por que esses seguidores vão até ele? Eles vão lá, ele vai fazer alguma coisa, funciona para mim. Eu fui lá e funcionou para mim. Evangelho não é sobre o que funciona, é sobre a verdade
nua e crua sobre Deus, a história de Deus e a história dos homens. Aí a gente fica olhando essas coisas e não tem como conceber isso. Deixa a sua Bíblia aberta em 2 Reis, e eu só voltei aqui só para dar um repasse, porque em 2 Reis 17:6, a Bíblia está nos contando uma coisa interessante. Qual foi o nome do último rei de Israel, do Reino do Norte? Quer ver? O nome do primeiro rei de Israel unificado. Oi? O nome do primeiro rei de Israel? Saul. Ok? O nome do último rei de Israel, Reino do Norte. Está no texto. Como é o nome dele? Está em 2 Reis 17:6. Oséias. Quando o rei de Samaria, o rei da Assíria, tomou Samaria e levou Israel cativo, esse era o rei, Oséias. Então não esquece, o nome do último rei de Israel. Aí eu vou te falar por quê. Põe atenção numa coisa interessante que eu vou ensinar para vocês. Algumas pessoas, principalmente os nossos amados irmãos em Cristo, brasileiros, que são judeus, e eles aceitaram Jesus, amam a Jesus, e são judeus messiânicos, não são todos, mas alguns batem no peito e falam assim: eu nem preciso aceitar Jesus, porque eu já nasci em Israel. Aliás, eu sou descendente de Israel. Eles precisam saber, todos devem saber, que Israel não é o caminho é Jesus. Todos precisam aceitar Jesus. Mas e se eu nasci em Israel? Aí eu tenho uma notícia. No versículo 20, a Bíblia diz que o Senhor fez o quê? Olha aí na sua Bíblia, 2 Reis 17:20. O Senhor fez o que a respeito de Israel? O Reino do Norte. O Senhor rejeitou toda a descendência de Israel. Não rejeitou Israel dali para trás. Descendências são daqueles que ainda continuam nascendo. Como assim, pastor? O Senhor os rejeitou. E agora qual é a solução? A mesma do brasileiro, a mesma do peruano, a mesma do argentino, do equatoriano. Qual é a solução? Jesus Cristo. Nascer em Israel não garante salvação para ninguém. Ser descendente de alguma tribo de Israel não garante nada, não basta. O ventre de Israel não salva. Pastor, essa mensagem existe? Sim. Nós temos conversas que às vezes com descendentes de judeus que dizem: não, eu nem preciso de vocês da igreja. Eu falei assim: não, o evangelho é um só, né? Aí o que é que Deus fez? Aqui está a tribo, fica com o olho aí no versículo 21. Aqui está a tribo, aqui está o reino do sul, de Judá, e aqui está o reino do norte. Deus pegou tipo um pano e rasgou. Não é o que está escrito no versículo 21 aí? Deus rasgou Israel. Falou assim: olha, vocês não. Rasgou Israel da casa de Davi. Esta mensagem é importante para quê? Para que quando vocês estiverem pregando para um judeu, um israelita, ou um israelense que ama Jesus e disser isso, você precisa conhecer esse texto. E dizer: ter nascido em Israel não salva você. Você tem que nascer em Cristo Jesus. Amém? Conhecer a Bíblia é algo fantástico. E depois aí eles continuaram. Aí ficou só o reino do sul, porque agora acabou o reino do norte. Israel acabou, as 10 tribos, acabou, Deus rasgou, falando: vocês não, acabou, eles foram dispersos pelo mundo, e agora só tem Judá e Benjamim, está aqui. Por quê? É deste reino, desta linhagem que vem, por isso que a gente cantou durante a nossa vida toda, né? Ele é o leão da tribo de Judá.
Jesus é dessa linhagem, do reino do sul aqui, de Judá. Todos os reis que nasceram aqui foram até chegar em Jesus. Jesus é dessa linhagem. A raiz de Jessé tem que passar aqui. Jesus não podia nascer no reino do norte. Jesus nasceu no reino do sul. Por quê? Porque o reino do sul, Deus fez uma promessa para Davi, aqui. É aqui. Então, quando alguém que nasce em Israel, alguém que é de Israel bate no peito e fala assim, eu sou da tribo tal, fora. Se você não é da tribo de Judá nem de Benjamim, eu sinto muito de dizer. Vocês foram rasgados há muitos séculos. Deus rejeitou vocês há muitos séculos. Vocês precisam de Jesus como eu. Simples assim. Por isso que nós pregamos para todos. Vocês entenderam isso? Entenderam. Pastor, e a tribo do sul? Como é que ficou? Aí a tribo, o reino do sul, que é o reino de Judá, continuou. Só que aí que eles fizeram, aí levantou um rei ruim, né? Aí vieram mais alguns reis. 8 reis. Vamos em 2 Crônicas 36. Como eu disse para vocês, Crônicas e Livro de Reis andam juntos. Nós já finalizamos todos eles juntos. Passa aí para mim, eu acho que travou. Em 2 Crônicas 36, 16, a Bíblia diz, eles, porém, zombaram dos mensageiros de Deus. Quem? A tribo do sul. Eles pensaram, nós nem precisamos mais de Deus. Zombaram. Quem eram os mensageiros de Deus? Os profetas. Desprezaram suas palavras e mofaram dos seus profetas, até que o furor do Senhor tanto subiu contra o seu povo, que mais nenhum remédio houve. Deus vai fazendo o quê? Deus vai observando o que você faz. Olhem para mim. Quando você faz uma aliança com Deus, leva a aliança a sério. Você que está assistindo aí, leva a sério. Quando Deus tirou o povo, né? Quando Deus tirou o seu povo do Egito, falou com eles assim, olha, é assim que eu quero o culto, é assim que eu quero a aproximação. Não é o que nós estudamos em Levítico, não é o que nós estudamos ali, nos livros que nós já passamos. Eles, faremos tudo o que o Senhor nos disser. Vocês lembram que eles fizeram aliança? Lembram? Fizeram aliança. Deus leva em consideração a aliança. A aliança é importante, não é? E Deus disse outra coisa para ele, um detalhe tão simples. Deus disse assim, olha, aqui está a terra de vocês. Vocês vão trabalhar 6 anos e o 7º ano, deixa a terra descansar. 7º ano é tempo de descanso. No 6º ano, eu vou dar uma bênção tríplice, que vai servir para você no 6º, no 7º e no 8º. Bênção tríplice. O que é que eles fizeram? Simplesmente ignoraram. Então, quando a gente começa a estudar 1ª Reis, 2ª Reis, 3ª Reis e 4ª de Reis, vocês lembram que eu disse, né? Você sabe que o livro de Samuel é só nome de homenagem. Mas, 1 Samuel, o primeiro livro de Reis, 2 Samuel, o segundo livro de Reis, 3º e o 4º. Então, depois da Septuaginta, fez uma homenagem, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 de Reis, 2 de Reis. Essa história, ela está contando uma história que tem 490 anos. E durante 490 anos o povo fez o quê? Não me importa. Não, eu não tenho nem tempo. Eu não posso parar, eu não posso parar, eu não posso parar, eu não posso parar. E a não parar... Espera aí, gente. O trem caiu aqui. Estou sem um blazer, hoje agarrou no meu braço. Deu certo, salvo. Além do povo não parar, eles simplesmente pararam de adorar a Deus e começaram a inserir outros deuses, né? Aí o que aconteceu? Deus começou a enviar, ou Deus permitiu que o inimigo entrasse agora no reino de Judá. Quando vocês estiverem lendo a Bíblia, né, vocês precisam ter esse discernimento. Quem levou Israel para o cativeiro foram os assírios, só que os assírios misturaram eles todos, daí surgem os samaritanos. Né? Agora eu estou falando do povo de Judá, só que agora não são os assírios. Quem veio? Nabucodonosor I. Depois de Nabucodonosor II, nós vamos entrar muito nisso não. Veio Nabucodonosor. Ele era rei de onde? Da Babilônia. Babilônia significa tudo que se opõe a Deus, não é?
Então, Nabucodonosor veio. Não foi só uma vinda. Na primeira vez que Nabucodonosor veio, ele veio para tomar Jerusalém. Então Nabucodonosor veio e fez a primeira deportação do povo de Jerusalém, porque agora ele atacou Jerusalém. Deportação de Jerusalém para Babilônia. Quem é que estava reinando? Jeoaquim. Por que Jeoaquim? Porque depois de Jeoaquim é Joaquim. Então não misture. Quando Nabucodonosor veio a primeira vez contra o povo de Deus, aí eu vou fazer uma pergunta para vocês. Quem permitiu que Nabucodonosor atacasse Jerusalém? Quem? Deus. Por quê? Quebra de aliança. O que nós aprendemos aqui? Quem permitiu? Quem permitiu que viesse um ataque contra você? A gente chama de vontade permissiva. Onde foi a brecha que você abriu? Onde é que você quebrou a aliança com Deus? Jeoaquim, quando Nabucodonosor veio, Jeoaquim fez uma aliança com Nabucodonosor. Não, vou ser fiel a você, eu vou pagar os impostos, eu vou estar aí. Só que, o que ele fez? Ele quebrou a aliança. Então Nabucodonosor veio, nome grande, né? E transformou Jeoaquim em um vassalo dele por 3 anos. Está lá em 2 Reis, vamos lá, 24:1, deixa aberto lá que eu vou seguindo com vocês. Deixa a sua Bíblia de volta em 2 Reis, nós já estamos lá no 24, nós estamos terminando, né? Nos seus dias veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, e Jeoaquim ficou 3 anos seu servo. Depois se virou e se rebelou contra ele. O que você anota aí? A primeira tomada de Jerusalém. Foi por que a primeira? Não foi de uma vez só, não. Não foi de uma vez só, não é? Aí, Deus não estava com Jeoaquim. Por quê? Quebrou a aliança. Parece que Deus estava com os caldeus. Os caldeus, né, o povo da Babilônia, porque a Babilônia agora junta o seu império e chama de caldeus. Não é nosso assunto agora também. Aí se você vai no versículo 2, e Deus enviou contra ele. Uai, lê o seu texto. Está escrito o que aí, no versículo 2? Nabucodonosor ou Deus? Está escrito Nabucodonosor ou Deus? É estranho, não? Deus enviou contra o reino de Judá as tropas dos caldeus, tropas dos sírios, a tropa dos moabitas, dos amonitas, enviou-as contra Judá para o destruir, conforme a palavra do Senhor, que falara pelo ministério de seus servos, os profetas. Gente, que coisa é essa? Então aí agora estavam os arameus, estavam os moabitas, os amonitas, eram os exércitos súditos de Nabucodonosor. Eram os exércitos. Nabucodonosor enviou uma mensagem: olha, junta os exércitos aí, vocês estão aí, vamos atacar Judá. Gente, um reino desse tamanho, o império todo contra eles. Por quê? Quem fez isso? Está escrito na sua Bíblia, Deus enviou. Ouçam-me, vamos aprender a mensagem de Deus. Se nós quebrarmos a aliança, se nós não formos fiéis a Deus, vamos pedir oração quando nós deveríamos colocar o altar em ordem. Às vezes você vai vir aqui na frente e vai dizer: pastor, ora por mim, pastor, ora por mim, quando na realidade você tem que ouvir esta mensagem e dizer: não é ora por mim não, eu vou colocar o meu altar em ordem, eu vou renovar a aliança com Deus, eu vou renovar o pacto que eu quebrei. Se todos os crentes amadurecem, isso fica muito claro. Quantas pessoas que estão pedindo oração e continuam quebrando a aliança? Pastor, ora por mim, e está lá fora. Cadê a aliança? Quebrou mais uma vez. Cadê a aliança? Quebrou de novo. Quebrou de novo. Aí a gente, por bondade, faz o quê? Ora. Vamos orar, né? Há 2 semanas atrás veio uma menina aqui, e quando a gente tem tempo a gente conversa, né? Você está pedindo oração por quê? Por isso e isso. E se você acertar a sua vida? Pastor, eu tenho um ódio tão grande dentro de mim,
Eu odeio meus irmãos, eu odeio meus pais, eu odeio tudo à minha volta, eu ando pela rua com um ódio. E eu falei assim, então tá, vamos ver sua vida. O cara, Você está pedindo oração, quando na realidade você tem que pôr sua vida em ordem. Qual era o problema? Vou fazer a pergunta de novo. Quem enviou essas tropas contra Judá? Está escrito na sua Bíblia, foi Deus. E de quem eram as tropas? De Nabucodonosor, dos caldeus. Eram os exércitos. Então Nabucodonosor enviou para as tropas que faziam parte do seu império, porque essas tropas aí foram tropas conquistadas, reinos conquistados. Então ele conquistou todos eles, os súditos dele, convocou para guerrear. Moabitas, amonitas, arameus, tropas babilônicas, reúnam-se contra Judá. E Judá é um mosquito. Vai lá e pisa naquele mosquito para nós. Aí o povo de Judá falou assim, como assim? Nós não somos o povo de Deus. Mas Deus não estava com eles. Não é o que está dizendo aí no versículo 3? Com certeza isso aconteceu a Judá, conforme a ordem do Senhor, a fim de removê-los da sua presença, por causa de todos os pecados que Manassés cometeu, inclusive derramamento de sangue inocente, pois ele havia enchido Jerusalém de sangue inocente, e o Senhor não os perdoou. Uau! Agora tem uma outra coisa que nós vamos aprender aqui. Quando eles vieram, que tipo de gente eles levaram? Aqui é uma conversa sobre liderança e sobre reino, né? Se você continuar lendo o texto todo, nós não vamos ler todos, espero que vocês leiam em casa. A Bíblia diz que eles levaram, olha, tipo de gente que o rei levou. Vamos levar cativo o povo de Judá. Eles não levaram todo mundo, sabe? Aquelas carrocinhas carregando aquele. Não, ele mandou pegar, recolham os ricos, os que sabem lidar com riqueza. Por quê? Se retirar os ricos, as pessoas que não sabem lidar com riqueza não vão avançar. Recolham para mim os militares, os que entendem de guerra. Uau! Recolha também todos os obreiros experientes. Pega os jovens sem defeitos e de boa aparência. Peguem todos os jovens instruídos, aqueles que estão instruídos na sabedoria, que têm doutores, aqueles que são doutos em ciência, os entendidos em conhecimento, todos que têm habilidades para se comportar no palácio. Gente, dá para a gente ficar aqui um dia só falando sobre isso. Aqui é o tipo de gente que interessa. Agora, sabe o que Deus falou comigo? Que eu entrei em êxtase? É que o rei não os levou só porque ele queria eles. É porque para destruir Judá, basta tirar esse tipo. Tire as pessoas sábias da sua liderança. Tire as pessoas que entendem de riqueza, que entendem de prosperidade. Tira todas as pessoas que são interessadas na sabedoria, no conhecimento. E tira as pessoas que têm habilidades de nobreza. Aí você tira, sobra o quê? As pessoas que não fazem diferença. No caso de Judá foi isso. Pastor, isso é ofensivo. É assim que funciona. É assim que funciona. Sério? Então na igreja é assim também. No governo é assim também. Se você retira quem entende de riqueza, quem entende de nobreza, quem entende de prosperidade, quem tem interesse na sabedoria, aqueles que são doutos na ciência, os entendidos no conhecimento, aqueles que têm habilidade, porque nem todo mundo tem habilidade para se comportar no palácio. Em outras palavras, nem todo mundo tem nobreza. Exemplo, você pode se assentar num restaurante e comer uma comida de 10 mil reais, mas precisa de nobreza. Saber entrar, saber sair, saber se vestir, saber falar, saber com quem falar, saber com quem não falar. Aí ele olhou e falou assim, olha, eu quero esses tipos no palácio. Eu quero pessoas que manejam bem a prosperidade. Mas por que ele levou? Ele tinha lá. Na realidade, ele tirou de Judá para quê? Para destruir Judá.
Aí você fala, pastor, isso me ofende, que eu acho que eu não me encaixo em nada, mas isso é para a gente aprender também. Eu preciso me encaixar aqui. Mas não vamos ficar presos nisso aqui, não. Mas nós precisamos parar e observar. Porque ele levou eles para lá, porque os que foram excluídos, é porque não tinha interesse para os caldeus. Eles não sabiam lidar com a riqueza, não sabiam lidar com o entendimento, sem nobreza, sem postura, eles foram deixados para trás. Por quê? Não era uma ameaça, nada ia prosperar com eles. Vou falar como pastor, algumas igrejas, elas não caminham, por quê? Por causa disso. Falta nobreza, falta pessoas que sabem lidar com prosperidade, falta pessoas que sabem lidar com riqueza, falta pessoas que têm interesse na sabedoria, no entendimento. Aí essa igreja fica como? Batendo em quem é próspero, batendo em quem lida com riqueza, batendo. É assim ou não é? É assim ou não é, gente? Mas eles não entenderam ainda isso. Quando você tira essas peças, Jerusalém fica inofensiva. A igreja é do mesmo jeito. Eu louvo a Deus pela nossa igreja. Temos muitas pessoas aqui que sabem lidar com a prosperidade, lidar com a riqueza, lidar com a nobreza. Mas quem dera tivéssemos mais, porque são estas pessoas que fazem as coisas avançar. Por exemplo, imagine você ganha hoje 1 milhão. Já viu esse pessoal que ganha na Mega Sena? Aí eles não sabem lidar com dinheiro. Quanto tempo dura? De repente eles estão lá. E a primeira coisa que você fala, o que você vai fazer com o seu dinheiro? Vou ajudar minha mãe, vou comprar tudo para quem não tem. Mentalidade. Mentalidade. Aí você olha para isso, olha Deus nos ensinando. Nabucodonosor, ele não era crente. Eu vou levar esses aqui, por quê? Aí eu eu não preciso nem vigiar Jerusalém. Aí eu fico pensando às vezes, como que é a obra de Deus. Aí as pessoas estão lá fora, muitos de vocês já devem ter ouvido isso, né? Vamos lá na nossa igreja, eles falam o quê? Vou lá na igreja de rico. Qual é o sonho de quem não é rico? Qual é o sonho de quem não é rico? Ser rico. Qual é o sonho de quem não tem? Ter. E o que fazem com quem tem? Batem. Porque falta-lhe nobreza para se comportar no palácio. Aí Nabucodonosor, traga todos que sabem se comportar no palácio. Tragam todos que entendem de riqueza, todos que entendem de prosperidade, tragam todos que entendem da área militar, traga todos os prósperos, todos os ricos, tragam eles. Por que isso quer eles? Porque aí eu destruí Jerusalém. Não jogou nenhuma bomba lá, só retirou essas pessoas. Vocês são empresários, vocês têm que olhar isso aqui e falar assim, eu preciso ter uma pessoa em cada área, mas todos têm que ter toque de nobreza. Eu preciso ter gente que sabe lidar com riqueza, sabe lidar com prosperidade. Eu preciso de gente que sabe lidar com a sabedoria, saber com protocolo. Por exemplo, tem gente que não sabe que existe um protocolo para você entrar em cada lugar. Quando você entra na igreja, você tem que saber o protocolo. Você não pode entrar na igreja com a roupa que você vai na piscina. Isso é protocolo. Só gente que tem entendimento de nobreza que sabe isso. Você não pode ir em uma festa de gala como se você estivesse indo uma festa de carnaval. Crente nem deve ir na festa de carnaval, a não ser que seja um retiro de carnaval. Né? Você não deve se comportar em um culto como se você estivesse se comportando em uma festa de política. Só que tem gente que pensa assim, eu sou assim em qualquer lugar. Falta-lhe nobreza. Não tem nobreza, não sabe como se comportar no palácio. Então o rei falou assim, traga aqueles que sabem se portar no palácio. Aí senta numa mesa, aí tem muitos talheres. Aí eu não sei, se você não sabe, fique em silêncio. Como diria a Ricelli, né? Finge costume. Aí você vai devagarzinho, vai se adequando, né?
E depois você vai para cá e fala assim, eu preciso aprender. Não é dizer assim, eu não volto mais. Não, eu vou aprender e vou retornar. Traz os talheres. Ok? Aí você olha para o garçom e diz assim, está faltando o do peixe. Aí tem um paninho lá, tem que pega aquilo, passa o pano para limpar suor, limpa o pescoço, põe em cima da mesa de novo. Não, como que eu uso isso? O que eu estou querendo dizer, gente, é que esse texto está ensinando, é que quando tira essas pessoas, você tirou o poder do lugar. Não sei se vocês entenderam isso. Os reinos faziam isso. Não precisa arrancar todo mundo. Assírios, vocês são maus. Aí vem Nabucodonosor, um império. Só tira essa turma. Tira quem sabe lidar com riqueza, tira quem sabe lidar com prosperidade, tira os que sabem lidar com a nobreza, tira os que sabem se comportar no palácio, tira os que têm entendimento e sabedoria e deixa o resto. Onde eles vão? Aonde eles vão chegar? Em lugar algum. Anota essas turmas e tenha eles à sua volta no seu negócio. E você vai ver o seu negócio explodir. Anota esse grupo. E é esse grupo que tem que compor a igreja. Aqui na nossa igreja eu faço reunião com todos esses grupos. Eu tenho uma reunião consultiva com um grupo que entende do corporativo, uma reunião. A Larissa está ali, ela sabe, reunião. Por quê? São eles. São eles. Essa é uma conversa para muito tempo. Deixa eu seguir com vocês. Então, Jeoaquim sofreu o primeiro impulso no Reino do Sul. Depois dele, no versículo 9, né? Aí veio o rei Joaquim, segunda deportação. Ouçam, aconteceram 3 deportações no Reino do Sul. No Reino do Norte, acabou de uma vez só. O negócio estava tão ruim para eles pecavam tanto, Deus rasgou de uma vez. Agora o Reino do Sul não. Deus tinha uns outros negócios, vamos bem resumidamente, né? E no versículo 9, ele fez o que o Senhor reprova. Quem? Joaquim. Já passei do Joaquim. Assim como foi seu pai. Naquela ocasião, os oficiais de Nabucodonosor, rei da Babilônia, avançaram até Jerusalém e a cercaram. Enquanto seus oficiais a cercavam, o próprio Nabucodonosor veio à cidade. Então Joaquim, rei de Judá, sua mãe, seus conselheiros, seus nobres e seus oficiais se entregaram. Todos se renderam a ele. No 8º ano do reinado do rei da Babilônia, ele levou Joaquim como prisioneiro. Agora, esta é a segunda deportação. Por que que ainda Jerusalém continuou? Porque veio o rei Joaquim e levantou. Vocês viram o que ele levantou? O que ele levantou? Outros nobres. Vocês prestaram atenção no texto? Por que que o reino continuou? Ele levantou oficiais. Olha aí. Ele levantou outros conselheiros, que é o povo sábio, da sabedoria, doutos na ciência, nobres, oficiais. Aí quando Nabucodonosor cercou a cidade, ele se entregou, sem lutar. Sem lutar. Aí, toda Jerusalém foi levada ao exílio por causa do rei Joaquim. Está aí no versículo 13. Conforme o Senhor tinha declarado, Nabucodonosor retirou todos os tesouros do templo, do palácio real, quebrou todos os utensílios de ouro que Salomão, rei de Israel, fizera para o templo do Senhor. Por que é importante você ler esse texto aqui? Aí vocês vão entender Neemias e Esdras. É aqui que começou a destruição de Jerusalém. Aí vocês vão saber o que Neemias veio fazer? Consertar o que estava acontecendo aqui. O que estava acontecendo? Aí ele levou para o exílio toda Jerusalém, os líderes, os homens de combate, os artesãos e os artífices. O que ele buscou de novo? Os novos líderes, os novos artesãos, porque ele levou todos e pensou, não vai ter, só que aí tinha um rei. Aí o rei fez o quê? Levantou outras pessoas. Às vezes, você vai perder o seu grupo. Aí o que você faz? A liderança serve para gerar mais líderes. Se você não está gerando líder, você está errando.
Nós temos que gerar líderes. Aí Nabucodonosor veio e levou de novo. Aí agora só que ele levou o rei junto para a Babilônia. Levou Jerusalém, de Jerusalém para a Babilônia, a mãe do rei, as mulheres do rei, os oficiais do rei e todos os líderes do país. Como se diz agora? Agora eu acabo com eles de vez, todos. E o rei da Babilônia também deportou para a Babilônia toda a força de 7.000 homens de combate, homens fortes, preparados para a guerra, 1.000 artífices e artesãos. Agora ele levou o tesouro do palácio, tesouro do templo, levou todos os líderes, todos os homens de combate, todos os artesãos, todos os artífices. Vocês prestaram atenção na lista? É a mesma lista de novo. Quando o inimigo quer destruir você, ele tira os líderes que estão à sua volta. Quando você quer crescer, você não junta um monte de gente, você junta um monte de líderes. Aqui, chega para cá. E líderes diferentes. Eles levaram todos. Aí eu te pergunto, por que que Deus permitiu isso? Está no versículo 20. Vamos? Por causa da ira do Senhor, tudo isso aconteceu a Jerusalém e a Judá. Por fim, ele os lançou para longe da sua presença. Ora, Zedequias rebelou-se contra o rei da Babilônia. Por que que eu terminei com esse texto falando sobre Zedequias? Jeoaquim, primeira deportação. Joaquim, segunda deportação. E agora Zedequias, que é o último rei. Dá até para fazer um filme, né? O último rei. Agora, quem permitiu isso? Está escrito aí no versículo 20. Deus. Deus, por causa de pecado. O pecado, ele acaba com a gente. Acaba com tudo. Vira aí 25, versículo 1 de 2 Reis. Então, no 9º ano, vamos fechar. A Ricela fica assim, você começa a correr, fala, tem que terminar. No 9º ano do reinado de Zedequias, no 10º dia do 10º mês, Nabucodonosor, rei da Babilônia, marchou contra Jerusalém com todo o seu exército. Ele acampou em frente da cidade, construiu rampas de ataque ao redor delas. Esse texto é um texto que finaliza a história de Judá. Por quê? Agora quem era o rei? Zedequias. Zedequias também fez um pacto, só que ele quebrou o pacto. Então o que que veio? Agora Nabucodonosor veio e cercou tudo, cercou Jerusalém. Só que está escrito aí na sua Bíblia que eles fizeram rampas de ataque, não está escrito aí? Tem um nome em hebraico, que eu não lembro agora como se diz, mas eu vou falar na minha língua mais simples. Vamos colocar a muralha de Jerusalém aqui. A rampa de ataque era uma rampa com uma muralha acima da muralha do inimigo. Porque é como se eles subissem aqui e ficassem acima dessa muralha e atacassem à vontade. Ou seja, sem defesa para o inimigo. Sem defesa para o alvo. Esse é o texto que está dizendo aí. Porque quem colocou Zedequias como rei de Judá? Foi Nabucodonosor. Só que Zedequias pegou o poder e falou assim, agora eu tenho a força. E ele quebrou a aliança. De repente ele viu as rampas de ataque da Babilônia. São fontes assírias, né? São leituras de livros da história dos assírios que descrevem mais sobre essas rampas, porque os assírios usavam mais, né? Nós não vamos seguir muito com isso aqui, porque vocês não têm interesse em saber de fontes assírias, né? Mas eu dou essa informação para vocês, porque os assírios, quando eles chegavam, e eles viam aquelas muralhas grandes, e tinha um rio, não é o caso de Jerusalém, 50 metros de largura, e geralmente era 30 metros de fundura, eles faziam rampas que ficavam acima do muro que estava lá e eles venciam. Por isso que eles pegavam tudo. Aí o que aconteceu? O rei Zedequias, que era da confiança de Nabucodonosor, traiu. Então Zedequias foi capturado, sentenciado. Eles acabaram com ele.
né? Tá, versículos 6 e 7. Eles deram um tratamento para ele, o tratamento dos impérios, do tipo que os assírios faziam. O que eles fizeram? Pegaram Zedequias, colocaram aqui, pegaram os filhos dele, mataram os filhos dele na frente dele. Depois que mataram os filhos dele na sua frente, arrancaram os seus 2 olhos. Era o tratamento dado a escravos rebeldes. Eles deram para o rei. Depois eles prenderam ele com cadeias de bronze. Muita humilhação. Porque ele brincou com a aliança. E tudo por quebra de aliança. Ele foi... Qual era o pecado dele? Está em 2 Crônicas 36, versículo 13. O pecado dele era obstinação e rebeldia. Você sabe o que é obstinação? Quem sabe? O que é uma pessoa obstinada? É uma pessoa que diz assim: quando eu quero eu faço. Quem quer faz. Isso é obstinação. Era o mesmo pecado dos fariseus. Não é assim. Qual foi o pecado de Saul? Obstinação. Está na sua Bíblia. Um crente não é obstinado. O servo de Deus não vive de obstinação. Obstinação é fazer o que você quer. E quando você se entrega a Deus, você faz o que Deus quer. E o obstinado é aquele que diz assim: quando eu quero eu faço, quando eu digo que vou fazer eu faço, sem que Deus intervenha. Não quero nem saber o que vai dar, eu vou fazer, eu faço. Foi o que Saul fez, foi o que Zedequias fez, entre outros. E Jesus dizia sobre os fariseus: esse povo tem o coração obstinado. Não é? O pecado de Zedequias era esse, que está lá descrito em 2 Crônicas 36, 13. Tipo Saul, rebeldia e obstinação. Vamos seguir, né? Para finalizar, vamos pegar aqui versículo 8, que eu vou apresentar aí essa última pessoa para vocês, que é o Nebuzaradão. Foi esse indivíduo que derrubou as muralhas de Jerusalém. Quem derrubou as muralhas que Neemias foi reconstruir? Nebuzaradão era o nome dele. Ele era da alta patente da Babilônia. Ele foi o cara designado para botar fogo em Jerusalém. Eu acredito que a maioria de vocês talvez nunca nem pensou nesse nome. A gente geralmente lembra de Neemias. Neemias foi reconstruir os muros. Mas pergunta: quem destruiu? Quem derrubou? O nome dele era Nebuzaradão. Pensa esse menino na escola. Era muito bullying, não era? Qual o apelido que a gente daria para ele na escola para facilitar esse nome? Hã? Nenê? Esse era o nome. No versículo 8 do capítulo 25, no 7º dia do 5º mês do 19º ano do reinado de Nabucodonosor, rei da Babilônia, Nebuzaradã, comandante da guarda imperial, conselheiro do rei da Babilônia, foi a Jerusalém. Qual era a finalidade da ida dele lá? Destruir Jerusalém. Ele executou os altos oficiais de Judá, deixou Jerusalém vulnerável depois dos seus ataques. Ele foi com a guarda imperial, ele incendiou o templo do Senhor, incendiou o palácio, incendiou casas, edifícios oficiais. O exército dele derrubou as muralhas de Jerusalém. Aí ele levou todo o resto do povo para o exílio. Aí eles destruíram o templo, levaram o bronze, todo o bronze que encontraram, todo o ouro, toda a prata que tinha no templo, e eles levaram. Quem é este? Nebuzaradã é o nome do rapaz. Ele matou os jovens no santuário, ele matou mulheres, matou crianças, ele não tinha pena. Tudo que encontrou de valor, ele mandou recolher e levar para a Babilônia. Ele fez questão de queimar a casa de Deus e derrubar as muralhas de Jerusalém. Por isso que é importante a gente estudar agora Esdras e Neemias, porque a história é a mesma. Aí agora vocês vão entender muita coisa. Por isso que muita gente não lê alguns livros da Bíblia, porque não sei o que está dizendo. Porque agora, Israel acabou. Judá, cativo.
Qual o nome do último rei do reino de Judá? Nós lemos agora. Zedequias. O último rei do reino de Israel? Oséias. O último rei do reino de Judá? Zedequias. Nota lá no finzinho da sua Bíblia, você nunca mais vai esquecer, né? E os dois, envergonhados, porque não foram líderes de verdade. E agora, para frente, nós vamos estudar, né? E foram muitos os motivos do cativeiro. Quanto tempo o povo de Judá ficou cativo na Babilônia? Vocês lembram que eu falei com vocês que durante 490 anos eles viveram como se Deus não existisse? Lembram? E Deus falou o quê? Trabalhem 6 e o 7º ano é meu. É igual Deus diz hoje na semana: trabalha 6 dias, o 7º dia você vem me adorar. Trabalhe de segunda a sábado, domingo esteja aqui me adorando, né? Aí, o que eles fizeram? Ignoraram. Em 2 Crônicas 36, 21 diz: para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus sábados, todos os dias da assolação repousou, até que os 70 anos se cumpriram. Se eles ficaram 490 anos ignorando Deus, quanto é 490 dividido por 7? 70. O que Deus fez? Cada ano que vocês me devem, vocês vão ficar no cativeiro, até que se cumpra a minha vontade. Durante quanto tempo a terra descansou? Quanto? 70. Pergunta outra que eu vou fazer para vocês. O rei da Babilônia enviou as nações para Jerusalém? Ou da cola? Não, por quê? O reino do sul está sob a guarda de Deus, porque dali nasceria o Salvador. Ali seguia a aliança de Deus com Davi. Não, por isso que até hoje os judeus brigam com os samaritanos. Vocês sabem que o samaritano eles têm o livro da lei deles diferente do livro dos judeus, até hoje. Vocês sabem que se vocês for hoje em Samaria, vocês vão lá, eles têm um templo, eles adoram, eles celebram a Páscoa, como se fosse na época de Moisés, mas de acordo com o entendimento deles. Não vamos entrar nisso hoje. Aí eu vou fazer uma pergunta: quanto tempo o povo do reino de Judá ficou cativo? 70 anos. Por que 70 anos? Referente aos anos que eles ignoraram a Deus, e Deus disse: vocês vão ficar aí até que a terra se agrade dos seus sábados. Todos os dias da assolação repousou. 70 anos, que são os 400 anos e 90 anos, dividido por 7, eles estavam com 70 anos que eles não pararam. É como se Deus dissesse para nós. As pessoas dizem: ai, pastor, eu estou aqui porque Deus quis. Será que Deus quis ou você ignorou algo que Deus quis? São duras essas questões, mas Deus é Deus de aliança. Que Deus abençoe vocês. No domingo que vem, nós vamos ter ceia de manhã. E nós vamos mudar o nosso horário para 9 horas de novo. Porque o pessoal, alguns dizem que não estão vindo porque está muito tarde. Antes não vinham porque era muito cedo. Crente é uma benção. Antes não vinha, não, pastor, é muito cedo. Tá, vamos dar para 10. Agora não vem porque é muito tarde. E eu acho engraçado porque no ano passado, quando eu falei assim: quem é a favor da gente voltar com o EBD? Vocês lembram quantos levantaram a mão? São os que não vêm. Vamos voltar ao EBD para vocês. Mas eu vou dizer para vocês,
Estudem a Bíblia. Amem fazer isso aqui. Eu sou do tipo que não me esquento. Se eu tiver aqui 2, 3 pessoas estudando a Bíblia, até eu sozinho, a gente grava e põe lá para todo mundo estudar, está tudo certo. Por quê? Nós chegamos porque alguém estava estudando a Bíblia. É ou não é? Nós chegamos, a igreja chegou até onde chegou porque alguém está estudando. E ela vai até onde ela vai chegar porque alguém está se responsabilizando em estudar a palavra. Amém?